expondo a sã doutrina. Pai Santo, Pai Bendito, graças te damos, meu Deus, mais uma vez. Te apresento, Senhor, o irmão Cauã, sua boca, sua mente, seu coração. Que ele possa ser o transmissor da tua palavra nessa manhã. Fale, Senhor, ao coração dele, instrumentalize teus servos. Utiliza ele, Senhor, para ser o canal onde o Senhor vai falar a tua palavra, Deus. Que ele seja uma tocha queimando pelo Evangelho de Cristo. Fala ao coração dele, ó Deus, incendeia seu coração e que ele possa estar queimando em fogo para poder compartilhar a palavra do Senhor também com o mesmo fervor. Que ele fale do coração ao coração, do ouvido ao ouvido, e que essa palavra seja fixada nas nossas mentes. Fala com ele, Senhor, antes de falar através dele. Seja conosco, Senhor, para que possamos nos concentrar e estar atentos à ministração da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou finalizar aqui para eu começar e a Maria vai pegar mais. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. É uma alegria, uma honra e um privilégio estar aqui mais uma vez, né, depois de algum tempo. E, enfim, retornamos à nossa série de 10 mandamentos. Se eu não me engano, essa aqui é a parte 10 da nossa série. E eu gostaria de recapitular um pouco o estudo anterior. Nós iremos estudar hoje o 7º mandamento. Então, os irmãos já estejam com suas Bíblias abertas em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Também já damos boas-vindas àqueles que estiverem nos acompanhando pelo YouTube. Êxodo 20. E no estudo anterior, que foi o 6º mandamento, não mate, vou recapitular aqui bem rápido. Nós vimos que esse mandamento aqui, ele proíbe você não matar de maneira absoluta, né? Porque o original diz não assassinarás. Então aqui não é você matar, não matar de uma forma absoluta, é não assassinarás, não tirarás injustamente a vida de uma pessoa. E aí nós vimos que esse mandamento, ele proíbe tirar a sua própria vida, tirar a vida do próximo. E também nós vimos algumas exceções. Quando é que nós podemos matar alguém, né? Em caso de guerra, se algum país vir atacar o nosso, e aí algum dos jovens aqui forem alistados ao exército ou não, e o governo chamar, aí tem que ir, né? Pegar a metralhadora e tome de bala. Ou se alguém chegar perto de você para lhe maltratar e a sua vida correr risco, tome de pau também. E nós também vimos que esse mandamento ele proíbe você tirar os bens lícitos que fazem com que as pessoas vivam, né, como o alimento, o dinheiro e essas coisas que são necessárias para a vida. Nós também vimos os pecados interiores, que também são proibidos na palavra de Deus, como o ódio, a vingança, a ira, a amargura
a inveja também, que são pecados interiores. E uma das coisas que eu acabei não citando, né, foi com relação ao aborto. E aí, se alguma mulher ela foi abusada e engravidou, o bebê deve ser morto ou não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O bebê deve nascer naturalmente, independentemente se for algum estupro ou não. Mas vem outra questão. E agora? A mulher está grávida. E se agora ela for ter o filho, a vida dela e a do filho corre risco. Os dois irão morrer. Então, o que faz? Deixa o menino nascer normal, os dois morrem, ou tem que abortar o menino? Vai complicar, né? Um dilema complicado. Com isso aí eu vou usar um texto que eu não me lembro muito, mas os irmãos conhecem. Se não me engano, foi Anás ou foi Caifás que disse, né, ele profetizou sobre Cristo. É melhor que um homem morra por toda a nação do que a nação inteira. Então, nesse caso, infelizmente, vai ter que abortar a criança para que a mãe sobreviva. Por quê? Porque o princípio do mandamento é você preservar a vida o máximo possível. E mesmo assim, né, Cauã, tem que salvaguardar o seguinte, eu acho importante, que muitas vezes eu acho que fica a critério, deveria ser deixado a critério da pessoa. Uhum. Muitas mães escolhem avançar. O caso da mãe de Hernandes Dias Lopes, ele sempre conta a história, né? Que tinha um risco para ela, mas ela preferiu avançar com o risco. E Deus conservou a vida dos dois. Então eu acho que ao invés da pessoa decidir pela outra, a importante pessoa ter essa possibilidade, né? Também. Então vamos para alguns assuntos que são bem mais complexos. E nós também já vimos um pouquinho sobre as leis, né, como por exemplo as placas de trânsito, que também devem ser respeitadas, né, porque as pessoas estudaram para que não ocorresse nenhum acidente. E aí vem algo engraçadinho, né, tem uma cana e passa a 1000 em uma placa. E aí os acidentes acontecem e pessoas morrem por causa disso. Por quê? Desobedecem às instituições que Deus estabeleceu, às autoridades. E nisso também é importante, um verso lá de Deuteronômio, ele também fala sobre isso, o cuidado de você preservar a vida do próximo. A casa dos judeus geralmente tem um teto reto. E Deus ordena lá em Deuteronômio que se faça um parapeito, para que quem estiver em cima do teto não morra. Um parapeito não é nada mais, nada menos que um muro, uma mureta, para que não venha causar acidente. E nisso aqui nós também falamos sobre a reconciliação e sobre o perdão, caso alguém faça mal a você, né? Isso aqui é um resumo do estudo anterior, né? Só para refrescar. Para falar, irmão. Só uma dúvida rapidinho. E a respeito da eutanásia? Eutanásia? Que é quando a pessoa está em um estado de doença bem crítico, às vezes com dores e tudo mais, e há a opção de tomar a injeção eutanásia, que é uma injeção que mata a pessoa ali para cessar o sofrimento. Como é que a Bíblia se posicionaria a respeito disso? Ixi. Você me mandou difícil. Quando deixa for difícil, eu mando. Aí você mandou uma que eu não ensaiei. Tá certo. Aí nesse caso, vou ficar sem resposta. Bem. Porque a pessoa assim vai estar se matando, né? De todo jeito. Mesmo que seja para aliviar a dor. E a Bíblia também diz, né, que quem destruir o templo de Deus, que é o corpo, Deus o destruirá. Embora esse texto tenha duas interpretações. Então, vamos avançar um pouco mais em diante. Aqui, Êxodo 20, verso 14. Ele diz assim:
não cometa adultério, né? Ou na versão árabe, não adulterarás. Com isso eu gostaria de fazer mais uma vez uma oração junto com os irmãos. Oremos. Senhor Deus, quero pedir, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia aqui nesse momento. Rogamos a Ti para que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito em nós. Oramos para que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, temor, compreensão e aplicação, ó Deus, de Tua Palavra. Seja conosco e nos guie. E que todos aqui, como também já lemos, possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Esse estudo aqui, meus irmãos, eu fiz na correria. Tive algumas interrupções. Foi uma luta. Então, aqui nós já podemos tentar compreender um pouco desse texto de Êxodo 20, verso 14, que é não cometa adultério, ou não adulterarás. Essa palavra no hebraico, né? Adulterarás, é um verbo no tempo imperfeito, que quer dizer cometer adultério, ou ser infiel. E aqui eu fiz algumas anotações bem breves, que a palavra adultério vem do latim adulterium. E essa palavra também, ela significa literalmente você corromper, alterar ou falsificar. Adultério. Tanto que quando tem algum documento falso, aí você fala, ó, esse documento está adulterado, é falso, foi corrompido. Essa palavra aqui também tem o sentido de se aproximar de alguém, ou você alterar o vínculo legítimo. Adultério. Ser infiel. Aqui ele não diz respeito somente à parte da sexualidade, mas ele tem o respeito a todo o relacionamento entre o homem e a mulher. Quem não cometa adultério, não seja infiel à sua esposa. Então aqui ele vai envolver toda a vida do casal. Mas nesse estudo nós iremos focar somente na parte da sexualidade. E peço que os irmãos abram lá em Hebreus capítulo 13. Nós iremos passar por uma série de versículos. Eu espero que dê para nós lermos, se não todos, uma boa parte. Então nós vamos ver aqui quais são as proibições desse mandamento. E a primeira proibição é o adultério. Hebreus capítulo 13, verso 4. Hebreus 13, verso 4. Como não é pregação e sim estudo, aí nós temos essa liberdade para passear pela Bíblia um pouco. Hebreus 13, verso 4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Só aqui, nesse verso, nós temos duas proibições. Se for conectar com o mandamento, que é o adultério. E aqui o verso diz: digno de honra, isso é, estimado, precioso, valorizado entre vocês, seja o matrimônio ou casamento, né? Em grego, gamos.
bem como o leito conjugal. E essa parte aqui, ó, leito, é a cama. Aqui tem a ver com o lugar onde o casal tem a intimidade sexual. E aqui ele continua: porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. E o mais interessante desse mandamento aqui, de Êxodo 20, é que é um verbo imperfeito, que diz: não cometerás adultério, ou não seja infiel. E nós podemos parafrasear assim: não ande adulterando. E o adultério não é nada mais e nada menos que os irmãos também já conhecem. É um homem se relacionar com outra pessoa que não é a sua esposa. Essa aqui é a primeira proibição desse mandamento. E segundo, esse mandamento aqui de Êxodo capítulo 20, ele também proíbe a fornicação. O que é a fornicação? A fornicação, ela é o ato sexual ilícito fora do casamento, ou antes do casamento. Aqui observe o texto. Aqui diz que Deus julgará os impuros e os adúlteros. Esses impuros aqui é pornos. Daqui que vem a palavra, né? Pornográficos. E também aqui, quando você lê a sua Bíblia e vê a palavra imoralidade sexual, prostituição ou fornicação, é a palavra porneia, que quer dizer todo ato sexual fora do casamento, incluindo a prostituição. E aqui, esse impuros tem um sentido de alguém que vende o seu corpo em troca de um certo valor. É a fornicação. E o mais interessante, né, fazendo um estudo, o que vai determinar se o ato sexual ilícito é uma fornicação ou adultério. Isso tudo vai depender do estado da mulher, do estado social, se ela é casada ou solteira. Exemplo: se um homem casado se relacionar com uma mulher solteira, é fornicação. Mas se um homem for casado e se relacionar com uma mulher casada, é adultério. Se um homem for solteiro e se relacionar com uma mulher casada, é adultério. Tudo isso vai depender do status da mulher, se vai ser fornicação ou não. E esse aqui, quando nós vamos ver o livro de Gênesis, nós vemos algumas expressões como um pecado grave entre os antigos. Né? Abraão, ele engana o homem. Abraão sempre engana, né? Passando o pé em todo mundo. E aí Deus, ele alerta um homem para devolver a esposa de Abraão, Sara. E ele fala: que você fizeste? Quase me fez cair em um grave pecado. E esse pecado aqui do adultério, da fornicação, por que ele é grave? Porque ele é a base da sociedade. A sociedade, ela cresce por meio da procriação, casamento, a união entre um homem e uma mulher, da relação sexual de um homem e de uma mulher, é a base da sociedade. E se você inverte isso, se você muda isso, acaba com tudo. Eu achei interessante essa parte que você falou aí do estar diretamente relacionada à mulher. Tem alguma referência bíblica nesse sentido? Deixa eu ver aqui. Que eu confesso que eu não sabia dessa parte que está diretamente relacionada à mulher. Ao status dela. Ao status social. Que vai estar lá. Cadê o Eu também achei admirável a pessoa até chegar a dizer isso. Eu fiquei admirada. Ele estudou muito, né? Onde é que está aquela passagem? Aprendiz está em cima do seu mestre.
Porque se um homem casado se relaciona com uma mulher Achei. solteira, Mateus capítulo 19. pra mim seria adultério também, mas não parece nesse caso é fornicação que tá dizendo. Mateus 19. Foi o que eu vi, né? A não ser que seja, assim, considerando só uma das partes. É, Se considerar somente uma das Porque partes, o mas foco- o ato em si completo, eu acho que seria considerado Adultério, né? adultério. Mas aqui o foco está só na mulher. Mateus 19, verso 9. Aqui é sobre o abandono. Será que vai corroborar, irmão? Então, os irmãos encontraram? Amém. Mateus Amém. 19, verso 9 diz: Eu, porém, lhes digo, quem repudiar ou abandonar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, fornicação aqui, e se casar com outra, comete adultério. Entendeu? Porque aqui diz que comete adultério. Porque a mulher está ligada ao marido. E aqui está dizendo que essa separação não foi causada por relações sexuais ilícitas. Então, se alguém se separa sem nenhum motivo, como aqui no caso da relação, e se casar com essa mulher, está cometendo adultério com ela, porque ela está ligada com o marido anterior. E aí, corroborou? Interessante essa Deu questão. para entender? Interessante que aqui o que afirma é o Senhor, né? Uhum. Eu. É o próprio Cristo. Aham. Obrigada. Então, tudo isso aí que vai determinar se é fornicação ou adultério é o status da mulher, se ela é casada ou solteira. Esse pecado aqui ele é bastante grave, né, porque envolvia herança e tudo mais. E aí é só ver. Quando você vai olhar para a Bíblia e os patriarcas que tinham várias mulheres, nunca ficavam em paz. Sempre havia confusão. É só ver hoje Israel, né? Aquele gafe que Abraão fez com Sara e Agar. Abraão ouviu Agar e está lá as duas descendências brigando por aquele pedacinho de terra. O irmão pode falar. Não, desculpa acrescentar outra pergunta, nem sei se isso vai fazer parte do estudo, mas eu acho que como é um tema um pouco relacionado, a Bíblia vai falar lá em Romanos 7 que a mulher está ligada ao marido enquanto vive o marido, né? Uhum. Morrendo o marido, ela está aberta para outra coisa. Vamos colocar a seguinte situação. Uma moça começou a se relacionar com um rapaz, teve um filho dessa relação, só que eles não continuaram juntos. Se outra pessoa se relacionar com essa moça que está com um filho, seria considerado adultério? Assim, se houve... Não houve o casamento formal, primeiramente. Eles apenas se relacionaram, teve fornicação, no caso, né? Que foi o sexo fora do casamento. E essa moça depois ficou solteira. Ela está aberta a uma nova relação, ou seria melhor que ela voltasse para o pai da criança? Repita aqui. Pegou, hein? Complicou aí. Agora eu queria traçar o pé. Repita aqui eu... Os dois em ambos solteiros. Ela tá assim, os dois em ambos solteiros. Os dois, sim. entendeu? Os dois eram solteiros, Solteiro. aí tiveram relações, Sem a casamento moça engravidou, sem casamento formal. Sem, entendeu? Entendi. Aí ele deixou ela ficou só com o entendi. filho. E aí, ela pode, não pode, tá presa, não tá, tá amarrada. Então, se for tirar assim a parte da cerimônia e também do estado civil, e levar em consideração que o casamento é só a união entre o homem e a mulher. O casamento, quando eu falo sobre casamento, se está relacionado à união sexual. Então, se os dois se separaram, né? E não teve fornicação, assim no caso da separação, eu creio que vai ser adultério. Porque é como se ela estivesse ligada ao marido. Embora isso
não tivesse se tornado conhecido em uma cerimônia religiosa ou civil. Isso é algo assim, é um assunto bem delicado, porque Paulo diz assim, né? Vocês não sabem que aquele que se prostituta se torna seu corpo com ela. Então, no momento que acontece o ato sexual fora do casamento, né? Aquilo de alguma forma está ligando os corpos. Né? E depois do casamento, aquilo é uma consumação. Então, eu acredito que é um assunto assim, bem. Eu acredito que pode, né? A mulher pode, sim, até porque ela. A princípio, né, a gente tem que analisar bem os termos que a escritura usa, né? E essa mulher, se ela cometer esse equívoco e se arrependeu, ela não pode ficar presa a uma situação como essa. Então, eu acredito que a gente tem que analisar bem essa questão bíblica para poder dar uma resposta mais apropriada nesse sentido. Exatamente. E também pesquisei aqui um pouquinho sobre essa palavra fornicação. Ela vem do latim fornicatio ou fornicationis, que está ligada ao substantivo fornicis ou fornicis. Literalmente quer dizer arco ou abobada. E, historicamente, se você for pesquisar, esse negócio aí chamado fornix é uma construção que os romanos eles faziam. Eu acredito que os irmãos já devem ter visto um túnel, não é? Pronto, era tipo um túnel. E isso ali é chamado de fornix. Era um lugar onde as prostitutas ficavam embaixo para venderem os seus corpos. E também era um lugar de comércio. Já viram um coliseu? Que tem aqueles arcos onde você pode passar por baixo. Isso ali é o fornix. Isso ali ajudou muito também nas construções. Se você também vê, a nossa ponte do Rio São Francisco, ela também tem um arco. Então é debaixo desses arcos que as prostitutas ficavam, né, para atrair as pessoas. E depois essa palavra ela se transformou em fornicação, que quer dizer um ato sexual ilícito. Aqui vem outra coisa que eu não anotei, mas tem a ver também, né? Um tema tão sensível como esse. E aqui, irmãos, só um parênteses, a gente se propõe, Cauã, muito importante, a trazer um estudo mais apurado em cima desse caso, porque dos pontos bíblicos que geram tensão, esse é um deles. Tem várias interpretações teológicas acerca desse assunto, algumas igrejas pensam bem diferente. Então acho que é importante os esclarecimentos maiores, biblicamente e também historicamente, conforme a nossa igreja acredita. Eu acho que é muito importante essas relações, essas situações voltadas para o matrimônio, para a fornicação, repúdio, dentro ou fora do casamento, o que se constitui pecado, o que não constitui. Então, essa passagem que o irmão citou de Romanos, que a mulher está ligada pela lei ao marido, então tem que entender o que aquilo está querendo dizer. Então, enfim, tem todo um contexto. E a gente tem que se propor a trazer com mais propriedade esse assunto. Até porque é um assunto bem importante para a juventude, que ainda não está constituída. Até porque dificilmente você tem uma pessoa hoje, jovem, ou seja, faixa etária for, que se não vier de uma base assim, que não teve uma relação sexual já. Né? Isso. Exatamente. Então nós aqui estamos passando bem de forma superficial por esse assunto, né? E nós podemos voltar a ele logo mais à frente. E se nós observarmos aqui, ampliando essa parte da fornicação, eu quero que os irmãos observem a nossa sociedade nos dias de hoje. É claro que não é nada novo, mas algumas coisas antigamente não tinham. Como por exemplo, final de semana, você vê aí bares lotados, e o que você mais ouve na letra das músicas? Músicas pornográficas. Eu mesmo, né, os irmãos sabem que eu mudei de endereço,
E o lugar onde eu tô é um bairro assim mais humilde, né? Só que quando você vai ver as músicas, é uma depravação só. É um som aqui, outro ali. E geralmente essas pessoas tratam as mulheres como um objeto de prazer. E é só isso. E nada mais. E aí de você se prestar atenção na letra da música e não vigiar. Só você observar também os filmes. É só você observar as lojas, o que eles vendem, as roupas, os produtos. Se você for pesquisando na internet, os produtos que são mais vendidos, sabe quais são? De beleza, estética, corpo. Por quê? Porque tudo isso tem a finalidade de chamar a atenção das pessoas. O sexo. E nisso tudo, além das músicas depravadas, nós temos a internet, né? O avanço da internet com a pornografia. E antigamente, para você também ter acesso à pornografia, não era tão fácil como hoje. Você tinha que entrar na loja, não era só e ainda mais com o companheiro, né? Tinha que ser duas pessoas só para roubar uma revistinha. Um ia lá para tentar falar com o vendedor, tudo mais. O outro ia por trás dele para pegar a revistinha. Colocava por debaixo da roupa e saía. E aí se a polícia pegasse, A venda também era restrita à maioridade, era toda uma burocracia, às vezes eu podia ter documento para poder E mesmo fazer. os maiores de idade morriam de vergonha quando alguns, né? Quando iam adquirir, né? Hoje em dia. Eu ouvi dizer, acho que não sei se é aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, nessa década, na época que começou a surgir a mídia, que algumas lojas só vendiam para casais, algumas revistas, para poder evitar. Interessante. então, antigamente era mais complicado, você tem que passar a perna mesmo. Hoje não, hoje está na distância de um clique. Uma pesquisa aqui, um clique ali e foi. E aí você tem acesso, como disse Tim Charles, né? Você tem acesso a um banquete ilícito de pornografia. Várias imagens. E aí é que vem a parte da masturbação. Que é você estimular os seus órgãos genitais. Com o propósito de procurar prazer. E Tim Charles, em seu livro, né, Desintoxicação Sexual, ele vai citar dois autores, né, acho que é Bill Perkins e James Dobson. E os dois têm uma visão equivocada sobre a masturbação. Um diz que a masturbação não é um problema para Deus. E um deles diz que coloca 3 testes da masturbação. Primeiro, que a masturbação não é pecado se envolver fantasia. Se envolver alguma fantasia, é pecado. Segundo, se você não conseguir controlar os seus desejos, for obsessivo, a palavra é pecado. E terceiro, se você não conseguir atender às necessidades de seu cônjuge, não conseguir amar a sua esposa, é pecado. Isso aí quem falou foi Bill Perkins. E por último, né, James Dobson. Ele falou que já que não, o problema é para Deus, ele também disse que é algo normal, né, que todo adolescente faz. Até para ter atenção, né? A questão da biologia, eles utilizam esses termos para poder amenizar o. Já tocaram fogo, já morreu. E por último, Dobson disse que não é pecado. Por quê? Porque a Bíblia não cita isso. Quando ela vai falar de relação sexual ilícita fora do casamento, a Bíblia já está incluído. É
bem claro. Eu li, não sei se foi em Deuteronômio, não me ajuda, que fala sobre a respeito dessa questão, né? Até porque tem um objeto, né? Ninguém faz isso pensando na madeira. Tem um objeto. Falando que não é luz, né? Ninguém se masturba pensando nas cataratas do Niágara, né? O nosso corpo, biologicamente, ele não necessita do estímulo não. Quando uma pessoa, um jovem, por exemplo, ele está com um acúmulo dessas coisas, o corpo mesmo faz a... Isso, é verdade. Sem a necessidade é. Então não tem necessidade de estar fazendo isso não. E passar pano para isso é um desserviço para a juventude. Bem lembrado isso. Tanto que essa palavra, ela quer dizer você agitar alguma coisa de um modo desonroso, vergonhoso. E sempre vai envolver, né? Fantasias. É só você observar também nos videogames. Eu mesmo, quando eu jogava, né? Eu gosto mais de jogo antigo. Aqueles que tem aqueles quadradinhos lá, personagem, Sonic. E aí tem um jogo, né, de anime que eu fui pesquisar ele na internet, né, pra ver. E você vê os personagens, os homens, as roupas, as roupas tá até boa. Mas quando chega nas personagens femininas, eles fazem roupas que nem existem, roupas altamente sensuais. E quem não está vendo agora também, perdão, Cauã, é porque esse é um assunto muito relevante, né? É incrível como tudo tem essa tendência hoje, a inteligência, até a questão da inteligência artificial. Às vezes eu estou no Instagram e abro as páginas, né? Aí tá lá os anúncios, uma história em quadrinhos, tem uma modelo ali de inteligência artificial se oferecendo, até isso já, né? Incrível. E tudo sensuais ali, né? Um apelo à atração. Então, a mídia joga isso na sua cara o tempo todo. E aquele livro de Tim Chester, não sei se você viu, tem o de Tim Charles e o de Tim Chester. É muito bom também para tratar esse assunto. Tudo hoje é apelativo, né? E é só você observar os desenhos, jogos também. Tudo isso tentando atacar o homem. E todos nós somos atacados com esse tipo de pecado, essa tentação. E o pior é que, além do acesso, isso vai deformando a sua mente, né? Deixa você mais burro. A sua culpa aumenta. E o pior, quando você se casar, agora aqui é para nós jovens, ou para os solteiros. Quando você se casar, você vai olhar para sua esposa não com a visão bíblica. Se você tem esse problema, você vai olhar para ela com os olhos dos pornográficos. Né? Como disse Tim Charles, você deu o seu olho para eles e eles colocaram um óculos em você. Na parte da neurociência, quando você está assistindo pornografia, há uma degeneração de alguns neurônios e você cria uma visão deturpada do sexo. Então, quando você for entrar no casamento, você não vai conseguir sentir o que você deveria sentir, porque você já está acostumado com um padrão mais baixo. Então, seu cérebro, se você não vigiar... E você quer aplicar à sua esposa aquilo que você vê nas telas. Isso, e muitas vezes não... Aquilo que, mesmo que você aplique, você não vai ter a mesma satisfação que você tem. Então, é um perigo muito grande. Exatamente. E aí, você que é jovem vai pensar, eu não quero viver nesse pecado, então eu vou ter que me casar. É a solução. É você se casa e depois quer que a sua esposa faça aqueles mesmos atos ou aquelas habilidades, né, que você vê na pornografia. Só que você não vai encontrar satisfação. E talvez ela não vai conseguir fazer todas aquelas coisas que você queria. Porque isso ali é tudo fantasia. Tudo coisa de marketing. E uma das coisas que você vai ter em sua vida é frustração. Você não vai ter aquela mesma satisfação que você tinha por trás das telas.
Eu achei que os passarinhos eram importantes. Por isso que quando o judeu ele enfatiza tanto a parte do celibato e da preservação, da pureza, é justamente para poder garantir que aquele que se casar consiga usufruir ao máximo do casamento nessa área aí. Né? Não é como se Deus estivesse querendo punir a juventude por querer restringir, não. Ele está preservando para lhe dar algo melhor. Né? Então, acho que é bastante bom frisar isso também, para que a juventude entenda que não é uma punição, né? O celibatário, se guardar, mas sim, né, uma preservação de Deus para você. Então, esses aqui foram alguns pontos, né, sobre a fornicação. E agora vamos avançar um pouco mais à frente. Agora que nós iremos só apenas ler textos, esse mandamento aqui, em terceiro lugar, ele proíbe o incesto. Abre lá em Levítico 18. Incesto. Levítico 18. Levítico 18, versos 9 a 15. Levítico 18. 18, versos 9 a 15. E o incesto aqui, os irmãos também devem saber, é a relação entre parentes. Vamos ler todos juntos? Levítico 18, versos 9 a 15. Não tenha relação com a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, nascida em casa ou fora de casa. Não tenha relações com a filha do seu filho ou com a filha de sua filha. Não faça isso, porque seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a filha da mulher de seu pai, gerada por seu pai. Ela é a sua irmã. Não tenha relações com a irmã do seu pai. Ela é parenta de seu pai. Não tenha relações com a irmã de sua mãe, pois ela é parenta de sua mãe. Não é vergonha o irmão de seu pai tendo relações com a mulher dele. Ela é sua tia. Não tenha relações com a sua nora. Ela é a mulher de seu filho. Não tenha relações com ela. Aqui, essa lista aqui, ela vai. Então, o incesto é a relação entre os parentes. O vô com o sobrinho. Uma das coisas aqui que eu até agora não encontrei, que é bem interessante, né, queria passar bem rápido para nós ganharmos tempo, mas aqui nós não encontramos a Bíblia assim proibindo explicitamente a relação entre primos, tanto que Isaac e Rebeca eram primos. E se pode se dizer, né, existe algum primo que queira casar com outro, aí tem que ver com os pais e também com o médico. Mas assim, a Bíblia ela não proíbe de modo explícito. Isso foi aceito no Antigo Testamento, também durante a Reforma e depois da Reforma, durante a história, como eu poderia falar. Porque hoje em dia, né, tem gente que diz assim, o escândalo hoje tá mais, né? Mas no meu tempo, assim, na minha mocidade, eu lembro que quando dizia assim, que quando um primo, né, se interessava por sua prima, assim por se dizer, e queria, né, construir famílias com ela, casar, enfim, geralmente quando acontecia isso, que nascia algum filho deficiente, né, davam a dizer que era por conta que eles eram sangue do mesmo sangue, e isso trazia maldição para aquela família. Geneticamente não é muito bom não. A criança sempre ela vai herdar alguma doença a mais, ou então vai ter algum problema de desenvolvimento. Exatamente. Por isso que não é nem recomendado, né? Mas temos que fazer assim, mas se existe um caso assim, aí tem que falar com os pais e também tem que consultar o médico para ver a compatibilidade sanguínea. Porque no futuro, né, pode gerar problemas. Tem um princípio aí também fundamental, que quando o Senhor ordenava, por exemplo, que no Antigo Testamento deveria procurar pessoas da mesma família, da parentela do povo de Israel, o princípio, né, é exatamente esse.
pessoas que creem da mesma forma que você, têm a mesma fé que você. Por isso que fala, vá dentro da sua parentela, não se envolva com as mulheres de Canaã ou com as das terras dos povos vizinhos. Então tem esse princípio também embutido aí. Para preservar a descendência. Isso, exatamente. Então, e agora, em quarto lugar, esse mandamento também, ele proíbe a sodomia. Ainda aqui em Levítico 18, agora verso 22, né, texto bastante conhecido. Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. É abominação. E Paulo ele repete isso aqui em Romanos 1, versos 26 e 27. Como é o nome da prática lá? Você falou? Sodomia. E aí quando você vai lá para Gênesis, né, em Sodoma e Gomorra, né? Já pesquisou essa palavra é sodomia no dicionário? Infelizmente sim. Você deve imaginar como é que era o estado de Sodoma, né? Lugar que ia querer ter relações com o animal. Meu Deus do céu. Pronto, já ia falar isso aí também. E além da sodomia, né, que é homem com homem, sabe como é que é, né? Duas barbas se tracando assim, desse é hot. E também esse mandamento ele proíbe a bestialidade, que é você ter relações sexuais com os animais. E se você olhar mais pra frente, aqui ele vai dizer, ó, não façam essas coisas, porque de onde vocês saíram, lá do Egito, eles faziam isso. E para onde vocês vão, esse povo de lá, de Canaã, também faz essas mesmas coisas, não façam isso. E pior, né? Hoje, além também de crianças também serem abusadas, além do adultério, além dessas uniões mistas, trisal, né? De casal de 2 pessoas, as pessoas vão ficando tão burras, tão tolas, que você vê por aí pessoas se casando com burro, com árvore, e aí vai. É o casamento no dia de hoje. A depravação humana está terrível. E como se diz, né, que, infelizmente, a cegueira, né, espiritual cada vez mais pior, escasso, né, por conta que as pessoas não buscam, nem sequer faz um esforço para compreender que aquilo dali não tem lógica, né, não tem cabimento. E é algo assustador, né? Só falta agora inventarem casamento com bebê reborn. Já tem há muito Já tempo. tem? Irmão, diga aí. Irmão. Essa é nova. Não, em 2017, um homem se casou com uma boneca inflável. No Japão. Ah, menino. Em 2017. Tem uma mulher com um Eu vi boneco alguém se matou por conta que estava apaixonado por inteligência artificial. Você morreu por causa da boneca, irmão. É que eu era pra ter mandado. Assim, a gente, assim, claro que a gente sim fica chocado, porque não tem como ficar, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus aponta para isso, né? O nível de depravação, como ia aumentar, né? E a gente vai ver coisas terríveis ainda. E sobre isso aí, né, tem uma postagem que eu acabei não vendo, mas a minha mãe, eu tava lendo, né? Aí já deu pra me entender. É uma mulher, aí tem a foto, né? A foto do bebê reborn. Aí ela, ó, não vai me trair, não vai me maltratar, tudo mais. Um monte de pessoas começaram a comentar, ó, ele não vai te amar, não vai comprar um carro pra você, não vai comprar uma casa, não vai pagar suas contas, não vai lhe dar carinho, não vai cuidar de você, não vai lhe proteger. Pior que isso na psicologia, irmão, é algo terrível no meio mundial, porque revela não só traumas internos, mas como apropriação de trauma de outras pessoas, porque as pessoas ficam na internet, veem que relacionamentos muitas vezes não são aquele ponto de fábrica que elas imaginam, então procuram alternativas que não vão lhe causar dor. Aí por isso que elas recorrem a essas alternativas, como inteligência artificial, bonecas, e isso é apenas uma prova do quanto as pessoas estão desinformadas da visão bíblica sobre o casamento e sobre relações, porque apropriaram-se de muitos traumas.
E a gente tem que ficar a par de tudo isso, né? Porque para a gente poder falar com mais propriedade, a indústria, ela sabe disso. Então, quando coloca o personagem de inteligência artificial, ela coloca assim, ó, como você me quer? Aí coloca assim, né? Você me quer loira, morena, gorda, magra? Você me quer como? Você é mais tímida, mais sensual? Então, é o gosto do freguês. Então, a pessoa que vai... E é por assinatura, viu? A pessoa paga por aquilo. Aí ela vai assinar. Qual é a minha origem? Da Alemanha? Da Coreia? Aí ela vai assinar e vai escolher a personagem que ela quiser, com as fantasias que quiser, vestida de enfermeira, advogada, médica, como quiser, entendeu? Então é uma coisa assim, demoníaca mesmo. Entendeu? Algo. Isso mostra que Satanás nos conhece, né? Então nós conseguimos ver que esse mandamento aqui é bem amplo. Então vamos avançar. Além dessas coisas exteriores, esse mandamento aqui ele proíbe os pensamentos, as imaginações, os propósitos e os afetos impuros. Abra lá em Mateus 5, 28. Perdão, é 5, 22. Não, é 5, 28 mesmo. Mateus capítulo 5, verso 22. Mateus. Essa aqui está na quinta proibição, né? Embora eu tenha falado de outras. Amém. Esse mandamento ele proíbe os pensamentos, as imaginações, os propósitos e os afetos impuros. Como é que diz aí? Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. E algumas pessoas dizem que pecado, ou elas entendem que pecado é só o exterior. Mas não, pecado também é interior, pensamentos. Porque, como nós já estudamos, a palavra de Deus é espiritual e ela se estende até os afetos, as emoções, os sentimentos e as vontades. E aqui ele diz, eu porém lhe digo, que todo aquele que olhar, observar uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela no seu coração, que é de modo mais profundo. Antes de você cometer o ato exterior, você já o cometeu interiormente. E aqui, essa palavra aqui, impura, no texto original, é um desejo forte de você ter o que pertence a outra pessoa. E essa mulher aqui também, que você vai ver no original, é uma mulher casada. E aqui diz que você já cometeu adultério. Esse texto aqui, que essa mulher que está sendo citada aqui, é uma mulher casada? É, no original. Interessante. Então, ele ordena, ele proíbe isso. É o desejo de você ter o que pertence a outra pessoa. Ah, se eu tivesse aquela mulher, se ela fosse minha, né? Esse tipo de pensamento que esse mandamento proíbe. Mas esse mandamento também não poderia se aplicar a pessoas solteiras, né? Também. Pode, né? Ele pode ser ampliado. Em sexto lugar, vamos ganhar um pouquinho mais de tempo, né? Esse mandamento também proíbe o vestuário imodesto, a sensualidade, como está na 1 Pedro 3, versos 4 e 5, né? Que a beleza da mulher não deve ser apenas exterior, mas interior, né? Não com tranças, no cabelo, com joias finas, roupas caras, mas no interior, um espírito manso, suave e tranquilo.
É claro que o mandamento ele não está ali, Pedro não está proibindo a mulher de se adornar, né? De usar enfeite, não. O que ele proíbe é extravagância. Foi Fala aí, bom. mano. Agora. Teve uma pessoa que veio aqui, né? E eu tava com aquele coladinho, tem irmão? Com o símbolo da igreja. Aí ele veio questionar, né? Que a mulher pintou as unhas com aquele esmalte, assim, todo de goiaba, né? Tomzinho de goiaba. Não o vermelho, aquele vermelho chamativo, afetado. E aí ele, né, ele acompanhou ela, percebeu que estava meio chapado. Aí veio com um argumento, aí veio recitar, né? Que disse que a mulher, né, que tem um irmão crente, não sei o quê, e aí veio argumentar a respeito disso, né? Aí eu até comentei, tu saiu também um conhecimento da palavra de Deus, né? Porque isso não significaria que a pessoa estivesse utilizando aquilo no intuito, né? De trazer a atenção do homem ou de seduzir o homem, porque ele disse que se, por exemplo, você está usando colar, a mulher está usando um colar ou se enfeitando, ela está buscando, né? Trazer, ou seja, ela chama a atenção daquele homem para um termo mais específico como esse, como tipo, né, ter relações, né, ou seja, seduzir o homem. Eu disse, vai da característica da pessoa, a conduta dela, quem ela é. O que a gente comentou no começo, irmão, Isso. antes do estudo, que a gente estava comentando sobre a nossa aparência, ela pode ser interpretada por outras pessoas de outras formas, é coisa que a gente tem que vigiar bastante. Aí nesse caso, né, ele quis argumentar isso que eu tenho, ou seja, por eu me dizer, né, que sou cristã, eu não poderia usar esse tipo de enfeite, ou me enfeitar, ou me maquiar. Eu disse, você está tendo uma visão totalmente distorcida a respeito dessa questão, né, não só em termos de machista, mas ele está querendo induzir a esposa, a mulher, né, que não é casada, na verdade, chegar a certos tipos de limite para fazer os gostos dele, quando na verdade, como eu citei para ele devia em primeiro lugar se analisar para ver se a conduta dele estava diante de Deus limpa. É claro que nós não somos, né? Porque somos cheios de falha e de defeito. E, enfim, encerrando. Então, a Bíblia, ela proíbe esses dois extremos, né? Ou você se embelezar demais, ou a sensualidade, né? Porque só existem dois tipos de roupa. A que vai definir o seu corpo e aquela que automaticamente, assim que você olhar para a pessoa, o seu rosto vai mirar, os seus olhos vão mirar no rosto dela. É uma roupa que não marca o corpo. É só você olhar para uma mulher que se veste bem. Assim que você olhar para ela, os seus olhos vão diretamente para o rosto, porque é o lugar que está sendo destacado e não o corpo. Mas ela está com roupa sensual, os seus olhos vão diretamente para o corpo dela, porque é o lugar que está sendo destacado. Então, tem que ter cuidado com isso. Tanto que uma colega lá, né, da minha sala, né, quando os professores mandam você fazer grupo para fazer trabalho de escola, e aí, como você é cristão, é a hora, pregar. E aí uma jovem perguntou se era errado você usar colar, batom, maquiagem na igreja. Eu falei, não é errado, você pode usar. Errado é quando essas coisas tomam lugar em seu coração, quando você perde muito tempo com essas coisas, aí que se torna errado, né? Quando essa é a ênfase. E até porque, né, irmão, não estou com seu tempo aí, até porque o que Deus diz, né? O que está contaminando não é o que está por fora, e sim o que está por dentro, o que está oculto, né? O que não está na visão do homem, né? Mas está completamente na visão de Deus. Sim. Por último, irmãos, para nós chegarmos ao fim, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 7, verso 36. Além da roupa imodesta, né, da roupa indecente, 7:6. esse mandamento ele também proíbe a demora indevida do casamento. 1 Coríntios 7, 36. Primeiro Coríntios 7, 36.
Aqui o contexto é de perseguição. Aí Paulo diz, ó, na minha opinião, eu acho melhor que aqueles que são solteiros ficarem solteiros e os casados permanecerem casados. Porque Paulo, né, porque você é se casar, ter um filho no meio de uma perseguição é complicado. Então Paulo queria poupar os irmãos de mais trabalho no meio da perseguição. E aqui chega nesse verso que ele diz assim: mas se alguém, aqui ele está se dirigindo aos pais, ao pai da família, mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, a sua filha, se ela tiver passado a flor da idade, e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que casem. Aqui ele está dizendo, é sobre, esqueci a palavra, mas aqui tem a ver com voto. Não sei se é o celibato, né? A pessoa fica virgem pro resto da vida. Aqui está falando, ó, se você, pai, acha que está tratando a sua filha de um modo impróprio, fazendo com que ela não se case, mas você percebendo que ela está passando é da flor da idade, é do tempo de casar, e se as circunstâncias o exigem, isso é, se você vê que ela tem as evidências de uma jovem que quer casar, que tem um desejo, que tem as características, então não peca. Pode cancelar o seu voto e liberar ela para ela casar. A demora indevida do casamento. E agora nós vamos para as aplicações finais desse mandamento, para nós finalizarmos. Então, usando o breve catecismo de Westminster, né, pergunta 71, esse mandamento ele nos exige que preservemos a nossa castidade e a do próximo, pureza nos pensamentos, nas palavras e nas ações. E primeiro, qual é a primeira aplicação aqui, né? Dentre 6. Primeira aplicação, oração. O que nós vimos sexta-feira, né? Com o nosso irmão Leandro, oração. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Então, se você tem problema com a imoralidade, e isso ataca a maioria dos homens, se você tem esse problema e você não se dedica à oração, você vai continuar caindo nesse pecado o tempo todo, toda hora. Não adianta contar os dias, não adianta você anotar as datas, não adianta fazer promessas, não. Essa aqui vai ser a última vez e pronto. Enquanto você não orar, você não vai conseguir lutar contra esse pecado, você não vai ter vitória sobre ele. Todas as suas vontades, todo o seu pensamento deve estar concentrado em Deus. Enquanto isso não acontecer, você será atacado, uma hora ou outra. Então você deve orar para que o Espírito Santo possa aniquilar essas paixões. Porque quando você ora e você tem aquela tensão, só você faz o teste. Quando você for tentado, esvazia a sua mente, desvie todo o mau pensamento e comece a orar. Se concentre e você vai ver as tensões acabarem. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Segundo, vigilância sobre os olhos. Jó 31, verso 1. Eu fiz uma aliança com meus olhos, de não pulos em uma virgem. Enquanto você também não se livrar das imagens, dos vídeos, das pesquisas, enquanto você não se livrar desses pensamentos, você jamais estará completamente livre desse pecado. Guarde os seus olhos. E também controle sobre o corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 3 a 5.
Porque a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, porneia. Que cada um possua o seu próprio corpo, ou que cada um possa controlar o seu próprio vaso, não com desejos imorais como os gentios, que não conhecem a Deus. Então, se você ainda cai nesse pecado, não ora, não guarda os olhos e não controla o seu corpo e as suas vontades, você é semelhante aos gentios, ou pior que eles, que não conhecem a Deus. E quando esse verso fala sobre que cada um possua o seu vaso, está falando da relação sexual. Quarto, o amor conjugal, né? Como está lá em Colossenses 3, versos 18 e 19. Esposas, sejam submissas ao seu marido, e maridos, amai as vossas esposas no casamento. E por último, os irmãos podem ainda estar em 1 Coríntios capítulo 7. Por último, em sexto lugar, a coabitação. 1 Coríntios 7, verso 5, que diz assim, para finalizar: não se privem um ao outro, né? Ou não fiquem longe, não se apartem um do outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retornem à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês, por não terem domínio próprio. Então, o lugar correto do sexo é dentro do casamento. Para quê? Para que o diabo não venha tentá-lo. Aqui também a esposa deve estar disponível sexualmente ao seu marido, e o marido de igual modo à sua esposa. E é assim. E com esse respeito aqui, né? O próprio casal é que vai determinar entre eles. Quanto tempo nós vamos ter relações entre nós. Eles aqui vão determinar isso aí, dentro do relacionamento. Amém, irmãos? Amém. Então, vamos fazer uma oração, né, para fechar aqui. Entoar o hino e o Pai Nosso. Então, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra em nossas vidas. Obrigado, Senhor, que nós, por mais que o meu conhecimento em particular seja superficial, nós te damos graças, porque se nós não tivéssemos sido alcançados por Tua graça, não estaríamos aqui, estaríamos bem pior, Pai, do que agora. Mas obrigado, Senhor. Queremos, ó Deus, pedir Tua graça sobre nós, especialmente, ó Pai, sobre os solteiros, que nós, Senhor, somos muito tentados nessa área sexual, a internet, ó Deus, a mídia, as coisas que saem aí fora, Senhor, na rua, quando saímos de casa, pedimos Tua graça, para que o Senhor venha renovar as nossas vontades, domine, Senhor, as nossas paixões, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. Nos dá, Senhor, poder sobre o pecado. Nos ajude, Senhor, a vigiar os pensamentos. Adotar, Deus, como está lá em Hebreus, até o sangue contra a tentação. Nos ajude, ó Pai, a lutar contra a pornografia, contra as imagens, contra tudo, Senhor, que nos leva a atos, Senhor, pecaminosos. Oramos também por aqueles que são casados,
para que o Senhor os faça ser fiéis um ao outro e a Ti, Senhor, principalmente. Oramos por tudo. Oramos também, Senhor, por esses jovens, para que o Senhor os guarde, para que isso também já esteja preparando uma esposa para o jovem, um marido também para a mulher. Que o Senhor nos guarde, ó Pai. Nos purifique de todo mal, nos perdoe e nos ajude, ó Pai, a avançar e também nos aprofundar em investir, ó Deus, na nossa vida espiritual, nesses temas que são bastante polêmicos, complexos, mas muito importantes para a nossa vida e edificação. Essa oração, Pai, que nós fazemos. Abençoa também os que assistiram a live até o final. E que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor para si. No nome santo de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Amém.